Assassino de Marcelo Arruda é condenado. Quantos mais estão por aí? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 13 de fevereiro, são agora 15 para as 4 da tarde e o ex-policial penal Jorge Guaranho foi condenado nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, a 20 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e perigo comum, pelo assassinato do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores de Foz do Iguaçu, no Paraná, Marcelo Arruda. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, mas ainda cabe recurso dessa decisão. O julgamento aconteceu no Tribunal do Júri de Curitiba 2 anos e meio após a morte de Marcelo Arruda, baleado por Guaranho enquanto comemorava seus 50 anos de idade em uma festa temática do presidente Lula e do PT. Esse é mais um caso em que o discurso de ódio da extrema-direita, sempre inflado por Jair Bolsonaro, terminou em tragédia. Quem não se lembra do vamos metralhar a petralhada na campanha de 2018? Aquele tipo de comportamento gerou uma série de atos assim. Por exemplo, também o tal cara fantasiado de Coringa, que tentou explodir a sede do Supremo Tribunal Federal. Esse caso de Marcelo Arruda, para quem ainda não conhece, aconteceu no dia 9 de julho de 2022, em uma festa de aniversário de 50 anos de Marcelo, que era uma figura política atuante, tesoureiro do PT, e estava celebrando com amigos e familiares. Mas o que deveria ter sido uma festa de comemoração se transformou em um pesadelo. Jorge Guaranho, ex-policial penal e bolsonarista declarado, invadiu o local da festa armado e disparou contra Marcelo Arruda, em um crime que teve uma evidente motivação política. A defesa de Guaranho tentou, como sempre tentam nesses casos, alegar que ele agiu em legítima defesa, tentando justificar o injustificável. Mas ficou claro durante o julgamento, e o que a juíza Michele Pacheco Sintra Stadler deixou muito evidente, que o motivo foi torpe, cruel e, sem dúvida, político. Guaranho se sentiu no direito de invadir uma festa no dia do aniversário de uma pessoa porque ele não concordava com a ideologia de Marcelo. Ele não gostava das bandeiras de Marcelo, ele não gostava do PT. E a retórica foi amplamente, e essa é a retórica que foi amplamente difundida, principalmente durante o governo Bolsonaro, de um inimigo a ser combatido, fez com que ele tomasse a atitude mais extrema, a violência física, o assassinato. Esse é um reflexo direto do discurso bolsonarista de ódio e intolerância que ao longo dos anos incentivou, direta ou indiretamente, o debate político em tom belicoso, deixando, no melhor das hipóteses, as ofensas e as mentiras como prática. Não é à toa que um homem armado, com uma arma da União, diga-se de passagem, sinta-se confortável em tirar a vida de alguém apenas porque ele tem uma ideologia diferente. Não é à toa que a violência política se tornou algo cada vez mais comum em nosso país. Nós estamos vendo, e não é de hoje, que esse discurso de incitação à violência, que teve seu auge com o Bolsonaro, não é apenas uma retórica vazia. Ela tem consequências. Ele afeta vidas, afeta famílias e pode sim acabar em tragédias como a de Marcelo Arruda e sua família. Em um momento onde a democracia e o pluralismo político deveriam ser valorizados, estamos vendo uma escalada
de intolerância que divide nossa sociedade de maneira nunca vistas antes. Não podemos fechar os olhos para o fato de que ele e outros bolsonaristas sempre trataram seus opositores como inimigos, a serem combatidos com qualquer tipo de ação, inclusive a violência. Olhemos para o contexto. Jorge Guaranho, um ex-policial penal, foi incitado por anos a se colocar contra os inimigos do Brasil. Ele vivia em um ambiente onde o discurso de Bolsonaro, que tanto falava sobre armas e sobre, aspas, defender o país contra as ameaças internas, estava em alta. Em seu discurso, Bolsonaro alimentou a ideia de que aqueles que não concordavam com seu governo, como os petistas, deveriam ser combatidos, mas não no sentido político, no sentido literal, na base da pancada, da violência, da agressão. E o que vemos, então, não é apenas um assassinato, mas o reflexo de uma narrativa de ódio que teve como um dos maiores protagonistas Jair Bolsonaro. A juíza, ao proferir sua sentença, mencionou que não havia necessidade de alertar sobre a intolerância política antes desse crime. E é exatamente isso que precisamos refletir. Até que ponto estamos dispostos a tolerar a retórica de ódio? Até que ponto vamos permitir que pessoas como Guaranho acreditem que a violência contra um petista ou contra qualquer um que tenha um pensamento diferente, no caso, qualquer pessoa da esquerda brasileira, seja aceitável? Esse não é um caso isolado, como muitos querem fazer parecer. Infelizmente, a violência política vem se tornando cada vez mais comum e é importante que nós, como sociedade, começamos a questionar o papel das autoridades, da mídia e, claro, da própria política nesse processo. Temos muito nítido isso hoje. Temos um setor da política brasileira que prega a violência de forma direta e de forma indireta, o tempo inteiro, o tempo todo, sempre desgastando. Quando vem tantos que vem muitos por aqui no canal que ofendem, que xingam, etc., isso também é uma forma de violência. E isso a gente vê nas redes e a gente vê nas ruas, evidentemente. Nesses anos do Lula isso deu uma diminuída, mas você sente ali, e na campanha eleitoral desse ano foram vários os casos de violência política. Por mais que Guaranho tenha sido condenado a 20 anos de prisão, a verdade é que ele não é o único que segue acreditando que a violência é a resposta para a discordância política. E mais, ele foi uma peça de um sistema maior, um sistema que alimenta o ódio e a intolerância como ferramentas legítimas para defender, aspas, um ideário. O Brasil não pode continuar assim, não podemos permitir que discursos como o de Bolsonaro, que incitam violência, continuem a ecoar em nossa sociedade. E mais importante ainda, não podemos normalizar a violência política. Ela tem consequências reais e não é só mais um caso isolado. Estamos falando de vidas, de famílias destruídas e de uma democracia que fica cada vez mais frágil. É a extrema-direita que alimenta esse discurso e sempre quando questionada coloca que é liberdade de expressão. Onde está a liberdade de expressão ao agredir o diferente? Onde está a liberdade? Até que ponto é liberdade de expressão você propagar mentiras? E propagar no sentido literal mesmo, porque essa turma tem as big techs a seu favor, os algoritmos, as grandes empresas de internet a seu favor para impulsionar mentiras, até porque essas empresas acabam lucrando com essas mentiras. Isso é liberdade de expressão? É liberdade de expressão ofender o outro? É liberdade de expressão atacar, agredir, ofender? É liberdade de expressão, esse tipo de coisa? O Olavo de Carvalho, com perdão da palavra, que o diabo carregue, dizia nos seus cursos lá que os seus discípulos não deveriam debater, deveriam agredir, deveriam ir para a pancada, deveriam ir para o confronto não de ideias, mas com a pessoa, da persona, da figura, do debatedor que estava com ela ali. É isso que a extrema-direita faz o tempo inteiro, o tempo todo. Se você duvida, entra no Telegram, vai lá, olha algum grupo que porventura esteja ainda público da extrema-direita, dessa horda bolsonarista aí.
o que você vai ver lá é narrativas e narrativas de um mundo distópico, dizendo que é preciso defender a pátria a todo instante do mal do comunismo e do enviado de Satanás. Quando o enviado de Satanás, nesse momento, no cenário político brasileiro, tem entre um de seus nomes a palavra Messias. Essa é a verdade. O Marcelo Arruda foi vítima desse discurso. Marcelo Arruda foi vítima do ódio. Entre seus amigos que estavam na festa, havia eleitores de Bolsonaro, inclusive. Mas eles estavam lá tranquilamente. Nem todos os eleitores do Jair Bolsonaro foram enfeitiçados por esse discurso, pelo menos não no todo, talvez numa parte sim, enfim. Não é esse o tema do vídeo aqui. Várias são as nuances que fazem as pessoas darem voto A ou B. Mas uma boa parcela é essencialmente essa que foi para frente de quartel, aquele bando que foi quebrar a sede dos três poderes em Brasília. Esses aí são guaranhos em potencial. São os coringas lá do STF em potencial. São esses aí. E enquanto a gente estiver nesse convívio com a extrema-direita, e ela cada vez mais ocupando espaço político, estaremos todos, enquanto sociedade, sujeitos a serem vítima de algum cara desse, alguma figura dessa que se acha o cavalo do cão, que pode fazer o que o Guaranho fez com o Marcelo Arruda só porque Marcelo Arruda era do PT. Que fica a lição agora desse caso, que sirva de exemplo para outros tantos, que sim, encontremos formas de impedir outros Guaranhos e outros Marcelo Arruda, que não tenha mais assassinos nem assassinados por conta da política. Mas isso só vai acontecer quando a extrema-direita não estiver mais no meio da nossa política. Ela não pode ser naturalizada como tem sido naturalizada especialmente pela imprensa hegemônica, pela mídia hegemônica. Não se pode naturalizar o fascismo e esse neonazifascismo que nós temos aí. A humanidade já cometeu esse erro uma vez e deu na Segunda Guerra Mundial. Eu estou dizendo que nós vamos ter uma terceira guerra mundial por conta desse surgimento desse neonazifascismo. Mas aquela lição precisa ser aprendida por nós, enquanto humanidade, até porque isso não é um fenômeno só do país. Marcelo Arruda foi uma vítima desse discurso neofascista que ressurge no mundo nos últimos anos, que ressurgiu no mundo nos últimos anos. Mas suas ideias, seus ideais, sua luta continua entre nós. E é por isso que o Marcelo Arruda vive.